Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Jó capítulo 34. Eliú continuou: Ouçam as minhas palavras, ó sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento. Porque o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é justo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de não ter culpa, a sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não há lucro para o homem que agrada a Deus. Por isso escutem-me, vocês que têm bom senso. Longe de Deus que ele faça o mal, e do Todo-Poderoso que ele pratique a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. A verdade é esta: Deus não faz o mal. O Todo-Poderoso jamais perverte a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele, e ele removesse o seu espírito e o seu fôlego, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra das suas mãos? Morrem em um momento, em plena noite. Cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados, sem a intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há escuridão ou trevas densas o bastante, onde os que fazem o mal possam se esconder. Deus não precisa de mais tempo para examinar os homens, antes de levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e põe outros no lugar. Visto que repara nos atos que estes praticam, derruba-os, e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga, onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito dos pobres, e ele ouviu o clamor dos necessitados. Se, porém, ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não voltarei a te ofender. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens que têm bom senso me dizem, os sábios que me ouvem me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento nas suas palavras. Ah, se Jó fosse provado ao máximo pela sua resposta de ímpio, ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica as suas palavras contra Deus. Jó capítulo 35. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo você pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, observe as nuvens muito acima de você.
Se você pecar, em que isso afetará Deus? Se os seus pecados forem muitos, em que isso o prejudicará? Se você for justo, em que isso beneficiará Deus? Ou o que ele receberá da sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, os seus semelhantes. A sua justiça, os filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão e imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Muito menos escutará ele quando você diz que não o vê, que a sua causa está diante dele e que, portanto, você deve esperar por ele. Escutará menos ainda se você diz que a ira dele jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim, Jó abre a boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, multiplica palavras. Novo Testamento, Atos, capítulo 15, versículos 1 ao 21. Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos criar dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne, de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados.
Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.